Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Jeremias capítulo 38. O profeta, neste capítulo, continua alertando e dizendo que a instrução do Senhor para aquele povo é para que aquele povo se rendesse aos babilônicos, porque certamente eles seriam dominados. Talvez eles se rendendo evitariam que a cidade fosse queimada e que muitos fossem mortos pela espada, pela fome e pela peste. E Jeremias não cessava de dizer tudo aquilo que o Senhor mandava que ele dissesse. E os líderes então disseram ao rei: este homem tem que morrer, porque ele está desencorajando os nossos soldados, os que restaram ainda nesta cidade, assim como todo o povo. Com essas coisas que ele fica falando, esse homem não busca o bem desse povo, mas sim a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. E assim eles pegaram Jeremias e jogaram numa cisterna, na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Baixaram lá Jeremias por meio de cordas dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E o Jeremias afundou na lama. Você já imaginou você sendo jogado dentro de uma cisterna? É um poço. Só de olhar embaixo, assim, dentro de um poço, naquela escuridão, já dá pavor. Agora você imagina um poço seco, que só tem lama lá dentro e você fica com os pés afundados na lama. É uma situação desesperadora. Lá dentro é muito quente, é muito escuro, é muito tenebroso você ficar jogado nesse lugar. E eles jogaram o profeta lá dentro, para que lá ele fosse morto, para que ele morresse lá dentro. Talvez muitas pessoas se sintam assim, né? Como era a situação daquele profeta, perseguido, sendo quase morto por uma única razão, por estar falando a verdade e a vontade de Deus. Até hoje, essa perseguição implacável àqueles que falam contra o pecado do povo continua. As pessoas não querem ouvir que o pecado delas é pecado e que elas precisam se corrigir antes que a vida delas seja arruinada, antes que a vida delas vire uma total destruição. Elas não querem ouvir, elas preferem tentar calar a voz que as alerta. Mas sempre tem alguém para se levantar pelo povo do Senhor. E esse capítulo é uma homenagem aos intercessores. É uma homenagem àquelas pessoas que dobram seus joelhos e que pedem ao Senhor misericórdia. Misericórdia àqueles que estão no pecado. E misericórdia por aqueles que oram e profetizam e pedem a Deus e clamam ao Senhor contra o pecado desse povo. Ebed-Meleque, o etíope, um oficial do palácio do rei, ouviu que eles tinham jogado Jeremias naquela cisterna. O rei estava sentado junto à porta de Benjamim e esse Ebed-Meleque saiu do palácio e foi falar com o rei. Ó meu rei, ó meu senhor, esses homens fizeram um mal muito grande. Tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, eles os jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. A situação naquele momento já era de um cerco muito forte dos babilônicos. Eles já tinham perdido a ajuda dos egípcios, o faraó já os tinha abandonado e os babilônicos estavam cercando e a fome já era muito grande lá naquele lugar. Mas esse Ebed-Meleque conseguiu
chegar até o rei e pedir clemência. Pedir para que o rei, que ele mesmo tinha lavado suas mãos do que aconteceria com Jeremias, entregou Jeremias ao povo, mas eu acredito que ele não estava se sentindo feliz com o que ele tinha feito. Porque mesmo que façam aquilo que o povo está pedindo, mas aquele rei sabia que ele estava sacrificando, que ele estava mandando para a morte um profeta de Deus e que isso poderia custar-lhe muito caro, como custou. E assim ele consegue soltar o Jeremias. Ele vai lá com alguns homens que estavam sob as ordens dele e pega trapos e roupas velhas, faz uma corda e leva para o Jeremias lá embaixo e diz: ponha esses trapos, essas roupas debaixo do braço para servirem de almofada para as cordas. E assim Jeremias fez e eles o puxaram para cima. Tiraram Jeremias da cisterna e assim ele permaneceu no pátio da guarda. Então o rei mandou trazer o profeta Jeremias e encontrou na terceira entrada do templo do Senhor e disse: quero pedir a você uma palavra, disse o rei, não me esconda nada. O rei acho que estava mais confiante, porque ele disse: bom, agora eu permiti que eles o tirassem de lá, eu o ajudei. Quem sabe agora ele vai me dizer que ficou tudo bem, que o Senhor vai nos libertar, que o Senhor vai nos dar a saída, que o Senhor vai nos dar a solução, nós não seremos levados cativos, nós não seremos presos com os babilônicos. Acho que ele pensou isso, né? O rei Zedequias, então Jeremias disse a ele: se eu te der uma resposta, você não vai me matar? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. Essa foi a resposta. Mesmo que o que eu vou te dizer é o que o Senhor está me mandando. Eu não posso dizer nada que não venha do Senhor. E o que eu vou dizer não é o que você quer ouvir. Então ele disse: mesmo que eu te aconselhasse, você não ia me escutar. De que adianta? Quantas pessoas que você tenta aconselhar, sabendo que elas não vão te ouvir? Sai disso, sai dessa situação, larga desse cigarro, larga dessa droga, larga dessa bebida, para de adulterar, para de mentir, para de roubar. Mas a pessoa não quer ouvir aquilo. Ela não quer ouvir, ela quer ouvir que ela vai continuar fazendo e vai dar tudo certo. Só que não, né? Aí os reis de Zedequias então fez esse juramento secreto. Ele queria, na verdade é que ele queria ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Ele disse: eu juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei e nem te entregarei na mão daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada e essa cidade não será incendiada. Tu e a tua família viverão. Mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue sim da mão dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás das mãos dele. Quando o Senhor determina alguma coisa, quando o Senhor diz que algo vai acontecer, não tem para onde você correr, não tem para quem você recorrer, porque a palavra do Senhor não volta atrás, ela se cumpre. E o Senhor já havia determinado que haveria aquela prisão, que eles seriam exilados, que eles seriam cativos por 70 anos, e aquilo não tinha como mudar. E aí o rei Zedequias disse: eu tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. O que acontecia naquela época é que alguns judeus, eles estavam auxiliando os babilônios, já tinham se rendido, essa é a verdade, né? Porque sabiam que não havia muito o que fazer, então eles passaram a ajudar os babilônios.
E o rei estava temeroso por sua vida, pelo que eles poderiam fazer contra ele. Mas, se te recusares a se render, disse o Jeremias, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas lhe dirão, aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Você já ouviu essa história antes? De uns discípulos, amigos, que abandonaram o profeta, abandonaram o Senhor Jesus? Essa história aqui não é nova para nós não, né? Essa história vai acontecer de novo, lá na frente, com o Messias. Todas as suas mulheres e seus filhos serão levados, nem mesmo tu escaparás dos babilônios, mas serás capturado pelo rei da Babilônia e essa cidade será incendiada. Tudo que o Senhor disse aconteceria. Se os líderes ouvirem, aí Zedequias disse para Jeremias, olha, se alguém souber essa conversa, nossa, você vai morrer. Se os líderes ouviram que eu conversei com você, e se eles vierem dizer, conte-nos o que você disse ao rei e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, senão nós o mataremos, você vai dizer, eu fui suplicar ao rei, para que ele não me mandasse de volta para a casa de Jonatas, para morrer ali. Era isso que Jeremias tinha que falar. E assim foi, quando eles vieram interrogar a Jeremias, ele lhes disse tudo que o rei tinha dito que ele dissesse. É muito importante a gente entender que dentro desse patamar de autoridade não pode haver desobediência. Nós temos que nos submeter aos nossos líderes, àqueles que nos dizem, faça assim, diga isso, diga aquilo. Nós temos que ser submissos às autoridades que estão acima de nós. Jeremias conhecia muito bem esse princípio e o rei pediu a ele para falar que ele só tinha ido lá para pedir clemência, como ninguém havia ouvido a conversa, ficou por isso mesmo. Jeremias, então, e eles não perguntaram mais nada para ele, acreditaram nele, porque ninguém tinha ouvido aquela conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Eu não sei onde você está neste momento, mas permaneça no pátio da guarda até que nós sejamos resgatados pelo Senhor. Permaneça num lugar seguro, permaneça numa igreja, permaneça entre os irmãos, permaneça em lugares onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é declarada, onde nós podemos, no meio de uma sociedade, no meio de um povo tão cheio de pecados, nós podemos nos limpar a cada dia, se nós estivermos no lugar certo, com as pessoas certas, dizendo as palavras certas, porque o Senhor espera que nós proclamemos o seu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, porque todos estão condenados, alguns escaparão. Aqui, como nessa situação, alguns iriam escapar do domínio do rei da Babilônia. A Babilônia representa o mundo. Alguns vão escapar desse mundo para a vida eterna, mas todos já estavam condenados. Como nós, estamos todos condenados. A palavra de Deus diz, porque Deus colocou todos debaixo de desobediência, todos debaixo da mesma ordem, para com todos usar de misericórdia. Deus passou a régua. Você nasceu, você está condenado. A nossa condenação é certa. Os babilônios certamente nos atingirão, certamente nos aprisionarão, mas existe uma maneira de escapar, e é ficando no pátio da guarda, guardados pelo Senhor, ficando ali naquele lugar congregacional, onde você vai se purificar e vai se limpar
todos os dias do seu pecado, desse pecado que tão de perto nos assola. Você vai se guardar de você mesmo, dessa parte que está dentro de você, que é do mundo, porque você é feito de carne, sua carne é tendenciosa ao pecado, sua carne gosta do pecado. Mas você tem que policiá-la, você tem que todos os dias dizer para sua carne: eu mando em você. O Senhor te coloca debaixo de domínio. Você vai me obedecer e você não vai pecar contra o Senhor. Essa situação aqui é muito parecida com a situação nossa. Tudo que a gente lê na palavra tem um sentido físico, que é o que estava acontecendo, mas tem sempre um ensinamento espiritual para nós. Nós estamos sim cercados pelos babilônios, nós estamos cercados por esse mundão, mas o Senhor diz: permaneça firme, permaneça fiel, ainda que joguem você num poço escuro, quente, cheio de lama, o Senhor estará lá com você. Porque Jeremias, quando saiu de lá de dentro, pensa que ele parou de falar a verdade? Pensa que ele se intimidou? Você pensa que ele ficou com medinho e ele parou de declarar a verdade? Não, aí mais que ele disse a verdade. Não pare de proclamar e de pregar contra o pecado, que tão de perto nos assola e assola a humanidade. Só assim nós teremos uma chance de sermos resgatados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estaremos salvos. Essa é a nossa esperança. Isso é o evangelho que nós pregamos. Em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.